Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar de uma carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos falar do tema liberdade cristã, né? A liberdade verdadeira, né? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Por isso, continuem firmes nessa liberdade e não se tornem novamente escravos. Muito bem, o assunto de hoje eu quero começar com um outro versículo, tá? É Jesus mesmo que fala, tá lá em João no capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim, o nosso mestre: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, como ele fez, né? O nosso doce Rabi da Galileia não ficou ali somente ensinando um punhado de pessoas ali na Palestina, não. Nem instruindo somente os 12 discípulos, né? Os apóstolos. Ele é, gente, o instrutor de toda a humanidade. É o condutor de todos os espíritos que viajam com a Terra em muitos ângulos da vida. Ele mostrou que caminharíamos a um só rebanho, como irmãos, né? Para a lei universal, pois a lei universal da reencarnação vai desenvolver o amor. É através dela que nós vamos aprendendo a amar. Ora, nós amamos como um pai de família, ora, nós amamos como filhos, ora, nós amamos como cônjuge, ora, nós amamos como irmão, e assim nós vamos vivendo o amor em todas as modalidades, né? E ele sabia que isso ia crescer cada um de nós espiritualmente. Mas mesmo que você não acredite em reencarnações, que você acredite em uma única vida, você pode também compreender por esse caminho, né? Numa vida, você começa com a experiência de amar, aprender a amar sendo filho. Depois você começa com a experiência, né, onde você namora, então você aprende a namorar e aí você começa a amar sobre o amor sobre este ângulo, né, do namorado. Depois você se casa e aí você tem filhos, aí você começa a exercitar o amor na forma de pai e de mãe, né? Depois os seus filhos se casam e você passa a amar os seus netos. Então você experiencia o amor sobre a forma de um avô, de uma avó. Percebem? Numa mesma vida, você vai aprendendo a amar sobre diversas formas, né? E isso faz com que que nós venhamos a nos aprimorar, né? Que nós venhamos a crescer, a progredir espiritualmente. Muito bem, o mestre é o mediador entre a luz e nós, entre Deus e os homens, né? Ou melhor, entre Deus e todos nós, espíritos que residem aqui neste planeta, nas 5 dimensões do nosso planeta, né? Assim como o Sol, que sustenta a vida física na Terra, no diz Hamed, ele precisa, né, de um sistema de filtragem de raios. Por exemplo, as nuvens na atmosfera impedem que os raios venham direto do Sol e possa queimar a nossa pele, né, causando câncer, destruindo as plantas, queimando tudo. Então, as nuvens, elas são filtros, né? Assim é, né, o nosso Pai Celestial mandando Jesus para nós. Jesus é esse filtro, né, que vai amanciando as coisas que vão chegando até nós com mais amor, com mais docilidade, mais carinho, para que aos poucos nós possamos compreender, para que esses raios não cheguem até a Terra com aquele mesmo teor e força, porque a gente cegaria cada um de nós, né? Se aquele sol, aqueles raios chegassem nos nossos olhos, podia cegar. A luz demais cega. Então, o filtro Jesus, ele faz com que esses raios eles cheguem mais a menos e esperando que cada um de nós possa aos poucos se acostumar com a beleza da liberdade verdadeira, do amor verdadeiro. Jesus é isso, queridos, é o mediador
é o elo divino, é uma ligação de amor entre os céus e a terra. Tem até uma passagem de Paulo, numa cartinha que ele escreveu para Timóteo, a primeira cartinha que ele escreveu, que ele chama Timóteo, né, do filho espiritual, no capítulo 2, versículo 5, que ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Paulo já mesmo mostrou para nós que Jesus é o mediador, né, entre Deus e nós, seres humanos. E Jesus, ele nos ensinou a amar iniciando com as primeiras letras, né? A respeitar a natureza, para que a gente pudesse, então, amar as coisas da vida maior. Então, primeiro, nós vamos aprender, tanto que todas as parábolas, todos os ensinamentos dele eram coisas dali da vida do dia a dia, mas que teriam simbolismo, para que nós hoje, na atualidade, pudéssemos ler nas entrelinhas os seus ensinamentos. Então, servia para aquele momento, naquela maturidade, onde nós éramos crianças, né, espirituais, e precisávamos aprender através das parábolas, e porque ela conservava, né, a importância de um aprendizado. E através da história, a gente lembra daquela história, então é mais fácil de contar um para o outro, né? Então ele sabia que no futuro nós iríamos saber ler nas entrelinhas simbolicamente o que ele estava querendo falar. Você vê que beleza, né? Mas ele primeiro fez com que a gente aprendesse a amar as coisas da natureza, né? Esse é o beabá do amor, né? Para depois a gente compreender outras coisas. Ele mesmo não disse tudo. Sobre muitos pontos, ele se limitou apenas a lançar assim um germe da verdade, né? Que não poderia ser então compreendida naquela época. Quando a gente vai na escola, a professora começa primeiro a ensinar a tabuada para depois você, com aquele ensinamento, mais tarde, você poder fazer equações de segundo grau, problemas, etc. e tal. Então, naquele momento, nós estamos aprendendo apenas a tabuada. E hoje nós podemos utilizar essa informação para ampliar e aprender e compreender outras coisas mais. Ele deixou o sentido oculto de certas frases para que o amadurecimento espiritual da humanidade, quando viesse, né, a contribuição da ciência, fosse capaz, né, de trazer mais aprendizados, né? Os conceitos que ele deixou em nossas mãos são somente de esperança que somente o tempo, né, iria poder responder com os resultados no futuro. Pois é, como dizia naquela época, os dias são chegados. 2020 anos depois, é o futuro daquele passado, né? Pois é, o futuro daquele tempo chegou. E vivemos, queridos, infelizmente, ainda numa ansiosa solicitude pela vida, preocupados cada vez mais pelos bens materiais que ultrapassam o necessário, pensando injustificadamente de que as coisas vão faltar. E aí acumulamos, acumulamos e acumulamos. Esquecemos que nos tornamos escravos. Talvez esse momento, né, da reclusão devido ao coronavírus de todo o planeta faz com que nós comecemos a refletir sobre esse aspecto, né? O que acontece quando a gente só quer saber da vida material? A gente embrutece a alma e a gente acaba se afastando de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, muitas vezes nós também nos afastamos daqueles que a gente mais ama. Então a gente sai de manhã, volta à noite, aí não tem tempo de visitar o pai e a mãe, né? Talvez mora até perto da gente, mas a gente não tem tempo. Às vezes, hoje em dia, não tem tempo nem para falar com a pessoa no telefone, no WhatsApp. Só manda carinhas e mensagenzinhas só para dizer que, pronto, já falei com a pessoa hoje, né? Tô livre. Né? E a gente esqueceu desse fato, né? Até a gente está aprendendo a estudar de novo com os filhos, a tomar a lição, a vê-los fazer os exercícios, a repetir os exercícios, percebem? São coisas que nós perdemos, né? Porque vamos buscar, embrutecemos a nossa alma, a nossa sensibilidade, querendo buscar só a matéria, só matéria, só matéria, só dinheiro, só bem, só acumular, né? E isso estava retardando o nosso progresso espiritual. O pai que
não deixará faltar nada que nos seja realmente necessário para a manutenção da vida. Ele está sempre visando a vida eterna. E, queridos, tudo mesmo, será nos dado para o progresso do nosso espírito, tá? E o assunto de hoje é exatamente a verdadeira libertação, que é a libertação cristã, né? Enxergarmos o nosso verdadeiro papel na vida. Pois é, desapegando das coisas sem importância, para que nós venhamos a abrir oportunidades para grandes realizações. Pois é, diz lá o Emmanuel, é renunciando ao conforto do ninho que o pássaro voa e se deleita com amplas e maravilhosas paisagens. Então enxergue esse momento que nós estamos vivenciando exatamente assim. Né? Às vezes a mãe do passarinho tem que dar um empurrãozinho para o passarinho poder voar, porque senão ele fica ali, acomodado, aconchegado naquele ninho, mas ele perde de ver as paisagens. Então esse momento do nosso planeta é assim. Nós estamos sendo jogados para fora do ninho, né? Jogados no sentido de que nós estamos muito acomodados ao acúmulo, a só viver em função da matéria, dos bens materiais, para que nós pudéssemos compreender que nós precisamos buscar concomitantemente, ou seja, junto, né? Também os bens espirituais, que são aqueles que nós vamos levar, porque daqui nós só vamos levar só o amor. Né? O amor que fizemos ao próximo, aquilo que nós proporcionamos às pessoas, porque os bens materiais aqui ficarão. Nós somos apenas usufrutuários desses bens. Tanto é que em 2 minutos uma pandemia mostrou para muitos de nós, para todos nós, né, que o dinheiro assim como vem, vai embora. Questão de 3, 4 meses, né, saímos daquilo que tinha muito para zero ou menos com dívidas, né, mostrando que a um estalar de dedos, as coisas podem mudar na vida da gente e que a gente precisa olhar esse momento de uma maneira diferente, né? É para a liberdade, ao versículo de hoje, que Cristo nos libertou. É para a liberdade. Permanecei firmes, disse ele, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. E a humanidade, com o tempo, ao contrário, voltou a se escravizar novamente através da busca incessante dos bens materiais, afastando inclusive daqueles entes queridos que mais ama. O estado de liberdade da criatura, diz Hamed no livro Os Prazeres da Alma, um livro maravilhoso, ele é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. Eu vou ler de novo essa frase do Hamed, através do Francisco Espírito Santo Neto. O estado de liberdade de qualquer pessoa, ele é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse o Mestre Jesus, né? Pois é, tá aqui, tá dito. Amigos de caminhada, a grande verdade é que os nossos desejos, os nossos cuidados, as nossas ansiedades, as nossas ambições terrenas não podem contrariar os desígnios de Deus, do nosso Pai Celestial. A vontade dele é soberana e é isso que mostrou para nós, né? Esse momento que nós estamos vivendo. Só ele sabe dispor de todos os bens da terra para o progresso dos seus filhos. Então, nós temos que nos alinhar, compreender, né, essas verdades. Jesus nos trouxe a claridade transformadora da vida. A aceitação. Essa é a claridade transformadora da nossa vida, a aceitação. Hamed nos diz que a vida exterior é um reflexo da vida interior. Ou seja, o trabalho de autoaprimoramento vai aumentando dentro de nós o nosso nível de visão espiritual, de visão de tudo que nos cerca. Mas não é qualquer visão, gente. Dizem aí até, vocês já ouviram falar essa frase? Que visão é a arte de ver o invisível. A visão não é ver o que está mostrando aí na tua cara.
é a arte de ver o invisível, ou seja, o aumento da nossa sensibilidade. Isso é ter visão. É você olhar para uma pessoa e você compreender através dos olhos dela o que ela realmente é, ou o que ela realmente está dizendo, pelo seu não verbal, pela sua postura, pelo seu olhar, né? É a pessoa que torna-se mais sensível e compreende algo daquilo que é muito mais profundo do que aquilo que está só superficialmente aparecendo. Então, visão é ter a visão do invisível, é aumentar o seu nível de sensibilidade. Um só rebanho, um só pastor, o nosso Mestre Jesus, né? E aí, queridas, é isso, vivendo o amor em todas as modalidades, como nós falamos no início, através, nós que acreditamos das reencarnações, nós vamos entender a verdadeira liberdade, né? Qual é a verdadeira liberdade? Que ninguém pode realmente ser feliz enquanto não se perder em algo maior do que ele mesmo. É uma frase do Humberto Holden no livro Caminho da Felicidade, né? Existe uma lei eterna que proíbe o homem de girar ao redor de si mesmo, sob a pena de, presta atenção, de atrofiar psiquicamente e espiritualmente, tornando-se uma pessoa doente e infeliz. É uma lei. Não tem jeito. Se não for agora, vai ser depois. A gente se torna doente e infeliz se a gente só pensa em nós mesmos. Se a nossa felicidade só gira em torno do nosso umbigo, do nosso ego, né? Jesus trouxe esse elo que faltava, né? Exatamente esse elo aí. O que ele falou uma vez? Ele falou assim: perca a sua vida para ganhá-la. Aí você para pensa, perca a sua vida para ganhar, como é que é isso, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, diz Jesus. Mas quem perder a sua vida por minha causa, qual era a causa de Jesus? Pela causa do amor, ganha-la-á. Então, em alguns momentos na sua vida, você se sacrifica em relação àquela pessoa que caminha com você, ou no seu trabalho, ou com seus amigos, ou na sua vida familiar. Então ele disse, não se preocupe, se você, entre aspas, perder a sua vida, né, você vai ganhar. E se você estiver perdendo por causa do amor, por uma causa de amor, ou seja, eu deixei de me alimentar porque dei minha comida para o meu filho, né? E aí fiquei doente. Então, você perdeu sua vida, mas você fez por uma causa de amor, né? Então, todas essas coisas mostram, esse é o elo, né? É a liberdade verdadeira, aquela em que você faz, não porque você é obrigado a fazer, porque você é pai, porque você é mãe, porque você é filho, nem porque você tem uma obrigação de perante a sociedade, porque isso também não adianta. Fazer reclamando, achando que é um peso, que fulano é um peso na minha vida, fulano me vê como mãe, não como esposa, ou fulano exige muito de mim, cobra muito de mim, e para mim é um sacrifício. Se você está vendo como sacrifício, gente, é melhor não fazer, porque não vai ter nem a pessoa vai reconhecer, porque ela percebe que você faz sentindo-se um peso na vida dela, e nem lá do lado de lá, viu? Porque nós temos que fazer com alegria, né? Diz, dai, mas dai com alegria, disse Jesus, né? A causa do amor é a grande libertação. Essa é a maior importância que nós temos que levar hoje como ensinamento. Todo homem, para ser feliz, gira em torno da felicidade dos outros. Não é assim? Você viaja, vai lá para um lugar lindo, maravilhoso. Eu adoro Vancouver. Eu fui uma vez e o azul é mais azul, o verde é mais verde. Pena que é muito frio, né? Eu gosto de calor. Como uma boa carioca que sou, eu gosto de calor. Mas eu amei aquele lugar. É um outro tom de azul, um outro tom de verde. É lindo, maravilhoso aquele lugar. Né? As pessoas são muito doces, delicadas. Eu fiquei encantada de ver lá. A polícia não é chamada de polícia, ela é chamada de pacificadora.
Olha que coisa linda, né? Em pequenas cidadezinhas lá, nem arma ela tem, né? Então, é uma coisa, achei assim, impressionante. Você vai lá no cinema, você, dentro do shopping, você vai lá, paga, sobe a escadinha, entra na sala, né? Ninguém rouba, ninguém vai lá assistir do lado, não tem que ter alguém para ver se você entrou, saiu, se você foi lá, viu todos os filmes e não pagou nada. É impressionante, né? Nós que estamos vivendo ainda um mundo diferente aqui na América do Sul, eu não sei em outros locais também, não é só na América do Sul, mas eu quando vi isso, eu falei, gente, que impressionante, né? A liberdade de ser honesto, né? Acima de tudo. Né? Ele vai lá embaixo, paga, sobe a escada, qualquer um pode entrar na sala. Não vem ninguém cobrar teu ticket, não. É tua responsabilidade, né? É interessante essas coisas que nós vamos aprendendo. E eu achei assim magnífico esse ambiente, né? Essa felicidade. E eu fico encantada de ver como as pessoas vão aprendendo espiritualmente, moralmente a conviver umas com as outras e a responsabilidade, a felicidade passa a ser, né, em função do outro. Então, quando eu estava lá, eu estava sem, por exemplo, a minha mãe que não estava me acompanhando, e eu queria que a minha mãe estivesse lá. Não é assim? Quando você gosta de uma pessoa, você quer que aquela pessoa compartilhe junto com você aquele momento gostoso. Então não adianta você ser feliz sozinho, não adianta você ter dinheiro, você crescer, você ter tudo e ficar sozinho. Você fica lá sozinho, olha para um lado, olha para o outro, não tem com quem compartilhar. Vocês percebem? É tão simples assim, né? Todo homem, para ser feliz, gira em torno da felicidade dos outros. Qual é a maior alegria de uma mãe quando você vê seu filho se formando na faculdade, trazendo canudo, todo contente, ou você vê seu filho se casando com a esposa que ele gostou, ou a filha casando com o esposo, ou vem os seus filhos com os netinhos todo contente, né? Olha o meu filho. Né? A felicidade dos seus filhos é a tua felicidade. Não é? Você não aprende isso só ali naquele grupo, né, familiar, e quem sabe nós podemos alargar, né, e derrubar as paredes e começar a ficar feliz com a felicidade dos outros lá na China, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, na África, no Canadá, sei lá, na Itália, na Palestina, no Irã, no Iraque, no Vietnã, na Coreia, não importa. Você vê a felicidade do outro, é a tua felicidade. É assim que é o nosso futuro, né? É o que deveríamos caminhar a humanidade para esse progresso espiritual. Então, não nos deixemos escravizar pelas formas aparentes, queridos, de felicidade que o mundo atual nos passa aí pela mídia, né? Ser feliz ter mais dinheiro, é o carro novo, é o celular novo, é a roupa nova, é a bolsa da moda, é o sapato da moda, comprar ali, comprar acolá. Você viu que não adiantou quem tem dinheiro, tá todo mundo dentro de casa sem nem poder gastar dinheiro. Né? Começou a perceber que pode viver com 2 shorts, 2 camisetas, 2 calcinhas, 2 sutiã. Quando tu lava um, tu põe o outro. Não é verdade? Você percebeu que não adianta você ter um armário cheio de roupa, você nem pode sair. E você descobriu que você pode viver com coisas simples. Percebem, amigos? Pois é isso aí, né? Quantos de nós têm vivido momentos conturbados, né? Descobrimos então que a felicidade, no momento que deixamos de gravitar em torno do nosso próprio eu, né? E fomos levar nesse momento, no momento conturbado, atual, né? Levar a algum doente uma palavra de consolo. Quantas pessoas estão fazendo aí, né? Grupos para ajudar as pessoas, para juntar mantimentos que estão pessoas passando muita necessidade, né? Os bancos auxiliando as pessoas. Não, você pode pagar depois. Tem pessoas que estão alugando a casa daquela pessoa e a pessoa, não, você paga quando puder. Quantas coisas estão acontecendo bonitas, né? Quando nós começamos a perceber que nós saímos de nós em função e começamos a ajudar o próximo, né? Muitas vezes sacrificando. Então, não é só um auxílio material. Às vezes um buquê de flores para amenizar a solidão, a monotonia, né? Aquela senhora do teu prédio que não pode sair, você vai lá, faz uma comprinha para ela, coloca lá na porta dela e ela pode ter aquilo que ela precisa sem precisar e se expor ao vírus. Quantas coisas estão sendo feitas, né?
Jesus, o Rabi dos nossos corações, nos despertou com vários exemplos de vida. Será que a gente já conectou o elo que faltava dentro da gente? Aquele elo que traz a libertação verdadeira, a que nós estamos refletindo hoje, que liga o nosso interior ao exterior, é o elo que faltava para a cura de tudo, não só do Covid-19, mas para tudo, né? Somos, queridos, livros abertos. Desde a antiguidade, Jesus já lia e examinava a escrita que fazíamos todos os dias desde então. Né? E ele alcançava naquela época, como alcança até hoje, as intenções mais secretas, aquela que está dentro da gente, que a gente às vezes não fala para ninguém. Né? Mas está lá dentro, ele alcança essas intenções, nos faz sentir o que nos faltava e ainda o que nos falta para a verdadeira liberdade. Então, continuemos trabalhando no bem, no amor, que o Mestre continua trabalhando em silêncio nas nossas mentes. Né? Eu sou o bom pastor, diz ele, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é uma frase muito bonita, eu termino ela como eu comecei a nossa reflexão de hoje. Que essa reflexão tenha sido para você tão bom como foi para mim. Abraços fraternos.